Instruções Trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. A nossa entrevista de hoje é com o nosso advogado, Dr. Paulo José do Pinho, que vai nos esclarecer muito o direito trabalhista, né? Quem, doutor, nunca precisou saber dos seus direitos, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Solange. Muito obrigado pelo convite e para eu passar alguns minutos aqui com vocês explicando sobre o direito do trabalho aos nossos telespectadores. Fala para mim, doutor Paulo, sempre gostou de trabalhar nessa área? Sim, eu tenho paixão pelo direito do trabalho. Antes da advocacia, trabalhei coordenando e acompanhando empregados em empresas privadas e aprendi muito na prática sobre o direito do trabalho. Fala para mim, doutor, né? Eu falo assim que nós vamos ajudar muito quem está em casa. Por quê? Quantos direitos a gente tem e muitas vezes a gente fala assim, não, eu saí da firma, eu não vou entrar, né, contra eles, porque é meu amigo, e não é bem assim, né, doutor? Não, quando você vai trabalhar para alguém, você está vendendo horas de vida que você deixa de estar em casa com seus filhos, com seus entes queridos, para trabalhar em troca de um salário. Sendo assim, os direitos precisam ser respeitados e garantidos. Em contrapartida, as empresas, tendo ciência dos direitos trabalhistas, porque o direito do trabalho, Solange, ele não é só para o empregado. Ele é para a empresa também, para o empregador. O empregador consciente dos seus direitos e deveres trabalhistas, ele terá uma empresa muito mais perfeita e não será sujeito a ações trabalhistas. Doutor, né? Aquele ditado que diz assim sempre, nem adianta porque o empregado vai ganhar a causa. Isso não existe. O direito do trabalho tem juízes competentes que analisam os processos a fundo e se o empregado não consegue fazer a prova daquele suposto direito, ele não será indenizado de forma alguma. O direito trabalha com a justiça. Então, a justiça tem que ser equilibrada. Então, na realidade, né, o programa Convívio não vai só falar não, né, da previdência privada. E agora nós vamos começar também falando do direito trabalhista. E toda semana nós vamos ter uma dica aí para você, né? Mas nesse primeiro bate-papo, nós queremos falar para você que realmente você tem direito. Doutor, fala uma coisa para mim, ó. É importante o empregado, quando ele está numa determinada firma, o que ele faz a mais? É importante ele estar guardando algum tipo de prova? Não sei como seria. No direito do trabalho, nós trabalhamos com o princípio da primazia da realidade. Isto é, os fatos concretos, eles se sobrepõem sobre documentos. Porque existe empregadores inescrupulosos que podem forjar documentos, obrigando o trabalhador a assinar. Sendo assim, o que vale para o direito do trabalho e a advocacia trabalhista é a verdade real, a primazia do direito, isto é, o que se passou de fato. Por exemplo, um testemunho coerente, razoável, que não apresenta mentiras, ele sobrepõe a qualquer tipo de documento. E aqui no programa Convívio, né, ao decorrer dos meses, da semana, cada dia nós vamos estar falando de um determinado assunto, tópico trabalhista. Informações curtas, rápidas, importantes, tanto para o empregado, bem como para o empregador. E eu sei que o doutor é de São Carlos, né? Atende em São Carlos. E aqui em Jaú também atende? Sim, aqui em Jaú eu estou há 10 anos trabalhando em parceria com a doutora Maria Fernanda e hoje estamos em sociedade. Estamos aqui, faço a banca trabalhista do escritório Mascaro, Pinho e Ambrósio Advocacia e pretendo continuar por um bom tempo. E eu falo assim que é muito
importante, né? Cada empregado saber dos seus direitos e o empregador também, né? Como o Dr. Paulo disse, não é só o empregado, não. O empregador também tem os direitos dele, né, doutor? Sim, o empregador também é protegido pelo direito do trabalho. Como eu disse há pouco, o direito do trabalho, ele trabalha com justiça, opera com justiça. Isso é, justiça para o empregador e justiça para o empregado. O empregado, ele tem a proteção do direito do trabalho no sentido de ser a parte mais fraca dessa relação, certo? Mas não quer dizer que entrou com qualquer tipo de ação trabalhista, ele terá êxito. Não, isso não. Terá que fazer a prova do seu direito de maneira contundente. Então, ó, fica ligadinho no nosso programa Convívio. Segunda-feira nós vamos ter aí dica com o nosso advogado, Dr. Paulo, falando dos direitos do trabalhador e também com a doutora Fernanda falando de previdência. Você não pode perder. Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.